E olha como é que a Bíblia diz acerca da fé. Você abriu sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 11, do versículo 4 em diante. A Bíblia diz no versículo 1 aqui, a Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se espera. No versículo 4, pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que? Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim. Aí vem, se eu me dou a Deus mais do que meu irmão, mais eu terá do que o meu irmão. A Bíblia está dizendo. No versículo 5, indo mais para diante, ele diz, pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado. Foi pelo quê? Pela fé. Aí começa, pela fé, maior sacrifício e oferta a Deus. Segundo, pela fé, foi levado ao céu e ninguém o encontrou. E ele diz no versículo 6, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoado dos que o buscam. E ele diz no versículo 7, pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda se não via, temeu para a salvação da sua família. Igreja, se a gente for ver até aqui, a primeira acerca da fé foi aquele que ofereceu um sacrifício melhor e maior do que o outro, agradou o coração de Deus. O segundo, ele foi o quê? A fé dele foi tão grande a fé dele, que ele foi trasladado para o céu e ali ninguém mais o encontrou. O outro, Deus deu o poder de fazer uma arca, de salvar a família, imortal e não ser perecido no dilúvio. No versículo 8, vamos ver mais adiante. Pela fé, Abraão, sendo já chamado, está vendo? Obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Aleluia. No versículo 8, a fé vem, igreja, pela obediência. Pela obediência. Se eu obedecer, se eu fizer as coisas como tem que ser feito, eu tenho a chance, e a minha fé, ela habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas, com Isaac e Jacó. Hoje tem muitos que reclamam daquilo que vive, nada está bom para o povo de hoje. E vai mais adiante, louvado seja Deus. Vamos andar mais a Bíblia. No verso 11 ele diz, pela fé também a mesma Sara recebeu virtude, concebeu e deu à luz já fora de idade. Hoje eu quero ver a pessoa ter a fé de esperar em Deus fora de tempo, só diz assim, não tem mais jeito, acabou, eu não vou conseguir mais nada, e ali mesmo perece e se acaba. Mais adiante, glória a Deus, vamos mais adiante, igreja. Que grito é esse? Louvado seja Deus. Respeito. Aleluia. E ele diz, glória a Deus, e ele diz no versículo 17, pela fé ofereceu Abraão Isaque quando foi provado. Sim, aquele que recebeu as promessas ofereceu o seu
quero ver quem é que tem seu filho e dizer: Deus, eu te dou esse filho meu aqui por fé de ti. Eu quero ver qual é o homem de hoje que faz. Vamos mais adiante, para a gente saber realmente se o povo dessa nova geração tem fé de verdade. Glória a Deus. Aleluia. Ele diz no versículo 20: pela fé Isaac abençoou Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras. Ou seja, abençoou eles pelo futuro, disse com eles para poder ter paciência, esperar o futuro que Deus ia dar para ele. No versículo 21, pela fé Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos seus filhos. De José, adorou encostado à ponta do seu bordão. Eu quero ver quem é que está perto da morte hoje, para poder ficar feliz e dizer para as pessoas as palavras boas de Deus, a não ser ficar desesperado, dizendo que vai morrer por causa da dor, do problema, disso e daquilo. Eu quero ver ter fé. Igreja, fé em Deus não é o que a gente pensa que é fé. Uma coisa é fé e outra coisa é parecer que é fé. No versículo 22, ele diz: pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca de seus ossos. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seu pai, porque viram que era um menino formoso. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou de ser chamado filho de Faraó. Eu quero ver hoje, igreja. Pela fé, deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo a invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e a aspersação do sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhe não tocasse. Pela fé passaram o mar vermelho, como por terra seca, o que intercedendo os egípcios. Pela fé caíram os muros de Jericó, rodeando durante 7 dias. Olha para aí. Pela fé, Raabe a meretriz não pereceu com os incrédulos, contando de Gedeão e do Baraque, e da ascensão, e de Jefte, de Davi, de Samuel e dos profetas. Amém, igreja? Amém. Igreja, hoje a misericórdia de Deus tem alcançado o povo por causa de Jesus Cristo. Jesus Cristo tem interferido no tocante nos dias de hoje e tem dado ao povo um pouco de sustento. Porque se a gente for ler acerca da fé, quase ninguém, igreja, hoje tem fé. A Bíblia diz no Novo Testamento e que se tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, manda o monte sair de um lado para o outro e o monte tem que sair. Igreja, quem tem fé tem fidelidade. Quem tem fé tem compromisso. Quem tem fé tem o tempo. Quem tem fé tem a hora. Quem tem fé tem os minutos. Quem tem fé tem os segundos. Quem tem fé, igreja, faz a obra do Criador, aquele que criou os céus e a terra. Quem tem fé, igreja, é obediente o mandado de Jesus. Quem é obediente faz aquilo que Jesus manda. E se a gente não for obediente, a gente também não é provado como fé. Igreja, tudo o que acontece na nossa vida, a gente pensa e relê e vê como é acerca da fé, que a gente olha para nós não encontramos fé na gente. Para acontecer comigo e eu me desespero, cadê